Olá, seja muito bem-vindo ao dia 46 da nossa jornada de leitura bíblica do ano de 2024. A nossa jornada mostra-nos o Pai. E para hoje, a nossa reflexão está em Levítico, capítulo 13. Levítico, eu acho que eu já falei isso aqui antes, né? Mas é sempre bom lembrar que Levítico não é um livro assim, nossa, que delícia ler esse livro. Só com o tempo mesmo que você começa a ter mais discernimento no Senhor, você começa a amar Levítico. A primeira vez que eu li, eu fiquei, meu Deus, como que isso está escrito aqui? O que está acontecendo? E assim foi. E hoje em dia, Levítico, assim como todo o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, é o quê? Os meus livros prediletos. Então, hoje, no capítulo 13, dos versos 9 a 17, nós lemos. Quando alguém apresentar sinal de lepra, será levado ao sacerdote. Este o examinará e se houver inchaço branco na pele, o qual tenha tornado branco o pelo, e se houver carne viva no inchaço, é lepra crônica na pele, e o sacerdote o declarará impuro, não o porá em isolamento, porquanto já está impuro. Se a doença se alastrar e cobrir toda a pele da pessoa infectada, da cabeça aos pés, até onde é possível, ao sacerdote verificar, este a examinará e se observar que a lepra cobriu todo o corpo, ele a declarará pura. Visto que tudo tenha ficado branco, ela está pura. Quando nela aparecer carne viva, ficará impura. Quando o sacerdote vir a carne viva, ele a declarará impura. A carne viva é impura, trata-se de lepra. Se a carne viva retroceder e a pele se tornar branca, a pessoa voltará ao sacerdote. Este a examinará e, se a parte afetada tiver se tornado branca, o sacerdote declarará pura a pessoa infectada, a qual então estará pura. Que confusão, né? Puro, impuro, não sei o que e tal. Mas o que mais me chama a atenção nesta passagem é a questão da pessoa ir e se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote deveria verificar e, como nós acabamos de ver, de uma maneira minuciosa. Se ficou branca? Não ficou. Qual parte que está infectada? Qual parte que não está? E vai, e vem, e volta. Sensacional. Isso mostra eh, a habilidade, a capacidade que o sacerdote tem que ter. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo as palavras de Jesus. Quando Jesus, perdão, quando Jesus, o que eu entendo nas palavras de Jesus é assim: se tem uma coisa que Jesus condenou veementemente, é a religiosidade. E por incrível que pareça, a coisa mais fácil que existe é nos tornarmos religiosos. A pessoa pode crer em Deus ou pode não crer em Deus. Ela, ela é uma religiosa. O que que a religião faz? A religião, ela veio para colocar regras onde Deus não colocou regras. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, e isso desde sempre, desde que mundo é mundo, o sacerdote é uma pessoa intocável. Então parece que falou assim: ai, fulano é profeta, ai, sacerdote, blá blá blá. Tem tanto uma linha de teologia falando do sacerdócio universal, todos nós somos sacerdotes, e já tem outras linhas teológicas que coloca, né, o líder religioso como sacerdote, né, tananã. E aí eu vejo que não entendeu foi nada. Porque o religioso é isso. Religioso é aquela pessoa que não entende nada de Deus, não tem o temor do Senhor e começa a criar regras onde não é para criar regras e começa a santificar pessoas que não são para ser santificadas e começa a adorar pessoas e cargos, o que não é para ser adorado. Então, o que me chama a atenção aqui é essa questão do sacerdote que deveria ter habilidades específicas para olhar e julgar o que ele está vendo, o que ele está discernindo. E o Senhor deixa critérios
bem específicos do que deveria ser declarado puro e impuro. E eu amo. Por que que eu amo o Pentateuco? Porque Deus fala o tempo todo. E essas pessoas, elas não tinham dúvida que era Deus dando direcionamento para eles do que eles deveriam fazer ou deixar de fazer. O sacerdote era uma pessoa separada pelo Senhor para ser boca dele, mas não num lugar de adoração, mas num lugar de serviço. Porque o sacerdote ele tinha que servir as pessoas que estão diante dele. Imagina o trabalho que o sacerdote tinha. Primeiro, ele não tinha paz, né? Todo mundo queria consultar ele o tempo todo. O sacerdote, o profeta e assim vai. É, e o Senhor, por isso que Jesus, quando ele lava os pés, né, em João, na Santa Ceia, a última ceia, né, que Jesus celebra ali antes dele ser crucificado, que ele lava os pés dos discípulos, ele fala que o nosso trabalho é servir. Se você quer ter um lugar de destaque no reino, você tem que servir. E a religiosidade tira o serviço. No lugar do servir, que é um lugar de você realmente se preocupar com o próximo, olhar o próximo, discernir o que está acontecendo com o próximo, a religiosidade vem e transforma isso em workaholic, em superativismo. Então, a verdade é que na igreja nós temos poucas pessoas que servem, mas temos muitas pessoas completamente ativas na igreja. Recentemente eu conheci uma igreja enorme e realmente tinha muitas pessoas trabalhando ali. É uma igreja que ela acredita no grupo pequeno, mas eu ouvi assim de algumas pessoas falando sobre algumas coisas que acontecem dentro do grupo pequeno, e eu fico assim, meu Deus, onde foi que eles se perderam? E aí, conversando com uma das pessoas, eles disseram assim: a igreja cresceu muito e não teve mais tempo de treinar liderança. Cuidado, cuidado. É melhor ser uma igreja pequena e ter profundidade, ter raízes, permanecer na adoração ao Senhor, do que entrar nesta era de ativismo e parece que tem que bater meta, parece que a igreja boa é a igreja que tem 50 mil membros. Cuidado, porque assim, a religiosidade nos leva para um lugar de máscaras, nos leva para um lugar de inchaço. Parece que está tudo bem, mas quando você vai acessar o coração das pessoas, elas estão leprosas, elas estão sujas. Por quê? Porque elas não se apresentaram ao sacerdote, uma pessoa que tem o discernimento do Senhor para servi-la e falar assim: olha, o seu problema é este. Quando as pessoas que tinham lepra procuravam o sacerdote, elas tinham que procurar o sacerdote, e o sacerdote era para elas a voz que dizia: o seu problema é esse, o seu problema é aquele, você está puro, você está impuro, e não lugar de autoridade, porque a única autoridade na nossa vida é Cristo. A única autoridade na nossa vida é Cristo. Mas aquelas pessoas que têm o temor do Senhor, que são discípulas de Jesus, elas exercem este papel de sacerdócio, que vem com o olhar de Cristo e fala: olha, meu irmão, o seu problema é este. Você está puro, você está impuro. E infelizmente hoje são pouquíssimas pessoas que tem esta habilidade de servir o reino com os olhos de Jesus, com as mãos de Jesus, como Jesus nos mandou servir. O sacerdócio real é sobre adorar o Senhor, é sobre adorar o Senhor. É sobre amar a Deus de todo o coração e servir no reino. E este lugar de serviço é quando nós olhamos para o nosso irmão e falamos: irmão, deixa eu te falar sobre a sua lepra. Deixa eu te falar sobre a sua dor. Deixa eu te dar um diagnóstico. E o lugar no reino também é quando você procura aquela pessoa que é discípula de Jesus, que é madura na fé, e você pergunta: me ajuda a entender a lepra que está em mim. O próprio leproso, ele não podia dizer:
Olha, eu tô assim, eu tô assado. Ele tinha que se apresentar ao sacerdote. E o problema da nossa geração, o problema dos nossos dias, é que nós não temos um sacerdote com o coração de Jesus para nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o nosso corpo, o que está acontecendo com a nossa alma, o que está acontecendo com o nosso coração. Este é o problema dos nossos dias. E o clamor que se levanta neste tempo é que se levante sacerdotes dispostos a servir o reino e não sacerdotes cheios de ego querendo aparecer, querendo ocupar cargos, querendo ditar regras na vida das pessoas, porque o sacerdote aqui ele não podia ditar regras. Não é este o papel do sacerdote, não é este o papel do pastor. O papel do sacerdote, assim como o papel do pastor, dos líderes que se levantam no reino de Deus, são pessoas que têm que ter a habilidade de servir, de olhar o próximo e ajudá-lo na dor dele, na lepra dele. Se você está passando por um momento difícil, ore. Ore ao Senhor para que você encontre um sacerdote desse que vai te amar com o amor de Cristo, que vai te servir com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que é o nosso alimento, que é a nossa cura. Desconfie se você está num lugar onde para você ser atendido, né? Para você ter acesso ao sacerdote, aquele líder que em tese tem maturidade espiritual para te dar esse discernimento. Se você não consegue orar com ele, se é uma pessoa inacessível, se é uma pessoa que não vai te dar atenção, se é uma pessoa que não vai ouvir o seu coração, se é uma pessoa que já chega com você, para você com diagnóstico, se é uma pessoa que já chega para você te condenando, te colocando para baixo, não, não é isso. O sacerdote, veja, quando alguém vá até o sacerdote, este o examinará. Examinar implica conversar, implica tocar, implica olhar de perto. Ninguém faz um exame à distância. Por causa da pandemia, muitos médicos começaram a atender online. Mas quem que pode atender online? Você não vai no dentista online. Não tem como o dentista exercer a função dele online. Não tem como você tirar hoje em dia, né? Uma radiografia online. Não tem como você ser examinado online, porque por melhor que seja a câmera, não dá. Aí você vai falar, ai, mas é inteligência artificial, sei lá das quantas. Não. Para você ser examinado, o sacerdote tem que chegar perto, ele tem que te tocar, ele tem que te olhar, ele tem que conversar com você, ele tem que discernir enquanto ele te examina. Este é a diferença. É assim que você consegue identificar se você está diante de uma pessoa que ama o Senhor ou se você está diante de uma pessoa cheia de ego que só quer ocupar um cargo, só quer status, vive de aparência. Existem muitas, muitas pessoas emocionalmente doentes dentro da igreja, espiritualmente abatidas dentro da igreja porque não se encontra mais sacerdotes que a examine e as ajude a ser curadas da lepra, a entender que tipo de lepra elas carregam, a entender como resolver as suas demandas, porque não existem mais sacerdotes dispostos a examiná-las. Por isso, hoje eu quero te convidar a primeiro buscar o Senhor de todo o seu coração, ser examinado primeiro pelo Espírito Santo. E ore, ore, fala, Senhor, coloca uma pessoa diante de mim, uma pessoa do seu coração, para me ajudar a ter discernimento nisso. A primeira pessoa que pode te examinar, te dar um diagnóstico, cuidar de você é Jesus. É por isso que Davi fala, sonda, Senhor, o meu coração.
sonda meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma doença, vê se eu, por onde eu estou andando, que eu estou caindo tanto, quais são as pedras de tropeço que estão no meu caminho. O primeiro lugar onde você tem que buscar um diagnóstico é no seu momento a sós com o Senhor. É neste lugar de devocional, é neste lugar de quebrantamento, de buscar o Senhor. E eu te falo, o Senhor, ele manda o diagnóstico. Eu, Fátima, particularmente, já passei por momentos assim extraordinários com o Senhor. No meu, no meu caso, foi realmente um problema físico. Organicamente, eu estava assim, toda atrapalhada. Eu assim, Senhor, eu não estou entendendo. Por que que eu estou sentindo isso? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Me manda uma luz. E eu comecei a orar, comecei a buscar e falei: Não, Senhor, eu sou tua filha, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. E eu orei, eu busquei o Senhor, e dali alguns dias, né, depois de um tempinho que eu estava orando, passou uma semana ou duas, não vou lembrar exatamente, mas se passaram alguns dias, e conversando com uma pessoa aleatoriamente, ela começou a me contar. E conforme ela me contava da dor dela, eu me identificava e pensava, nossa, eu passei. Ela me contou que ela já tinha sido curada daquilo. Ela me contou o que ela sentia. E conforme ela me contou como ela se sentia, eu identifiquei que era exatamente o que eu estava sentindo. E ali eu entendi que o Senhor promoveu aquela conversa para que eu entendesse o que estava passando comigo. E ali o meu problema foi solucionado. Mas foi uma pessoa com quem eu conversei, que me deu esse discernimento, e ali o Senhor me mandou a resposta que eu estava buscando em oração. Então não despreze o poder da oração. O Senhor, ele se move, ele se revela a nós através da oração. Que o Senhor, nesse tempo, coloque sacerdote diante de você. Se você está passando por depressão, procure um sacerdote segundo o coração de Deus, para que ele possa conversar com você e te dar discernimento do que você está sentindo. Se você tem problemas com ansiedade, né? Eu ouço muito isso. Ai, eu sou muito ansiosa. Ai, eu tô. É uma ansiedade, crise de ansiedade. Busque o Senhor, busque um sacerdote que vai te ajudar a entender o motivo de tanta ansiedade. Mas entre uma coisa e outra, sempre se alimente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento, é vida, é espírito, é real, é para os dias de hoje. As palavras de Jesus são para os dias de hoje. Quando Jesus fala: Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu lhe darei descanso. Se você não tem encontrado um sacerdote pessoalmente, na sua comunidade, na sua família, por onde quer que você esteja, saiba que o sumo sacerdote, Jesus, ele está a uma oração de distância para pegar na sua mão, para te ajudar, para caminhar com você. O sumo sacerdote, Jesus Cristo, é o primeiro sacerdote que nós devemos buscar em todo o tempo para entender o que estamos sofrendo e como podemos ser curados disso. E Jesus, que é o sumo sacerdote, se você buscá-lo de todo o coração, ele pode sim te apresentar os sacerdotes, discípulos dele, que vai caminhar com você, que vai andar com você e vai te levar a um lugar onde você será completamente curado. Amém? Amém. Pai, agradecemos a tua palavra. Hoje queremos, Senhor, te pedir, nos abençoa, Senhor. Coloca nos nossos caminhos um sacerdote que seja realmente discípulo de Jesus. Ó Senhor, santifica o teu nome na nossa igreja, na igreja a qual frequentamos. Derruba, Senhor, os altares idólatras. Derruba, Senhor, essas pessoas que têm ocupado cargos religiosos buscando poder e fama. Derruba, Senhor, de uma vez por todas.
E coloca, Senhor, levanta líderes dentro da igreja, segundo o teu coração, sacerdotes que vão realmente examinar aquelas pessoas que estão passando por tribulação e precisam de uma palavra do Senhor para ter clareza. Ó Pai, essa pessoa que me ouve agora, que ela possa ter um encontro pessoal com o sumo sacerdote Jesus e que este encontro a leve a ser completamente curada. Para a honra e glória do teu nome, que eu oro, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém.